Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai mais uma vez aqui continuar com os reviews dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. A gente que viu no último vídeo de Boku no Hero o verdadeiro caos que tinha ali se tornado o campo de batalha de Jakku ali, onde a gente viu basicamente All For One, Dabi e Toga em um só lugar, o que basicamente a gente vê agora os vilões começando a tomar conta do campo de batalha. Se a gente via inicialmente os heróis, mesmo numa gigantesca desvantagem numérica, conseguindo dar conta de toda essa situação, parece que a situação acabou virando pro lado dos vilões. Só que em meio a tudo isso, reforços bem inesperados, mas ao mesmo tempo que dão ali umas cenas incríveis acontecem. E é justamente tudo isso e muito mais que a gente vai acompanhar nesse vídeo. Só que, claro, antes de comentar sobre isso, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo e que então justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então, é claro, agradeço imensamente ao apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa vendo ali a narração do próprio narrador, vendo que os heróis se encontravam em maus lençóis, já que os vilões reinavam soberanos. A avassaladora diferença numérica indicava uma chance mínima de vitória no caso de uma investida direta. E por isso, a tática escolhida foi dividir os inimigos para aumentar essas chances. No entanto, o vento soprava forte e violentamente, enquanto a gente vê uma mão bem enrugada de alguém aparentemente já meio fraco, aparentemente desnutrido, segurando pétalas de cerejeira. E bom, isso vai ser uma referência interessante a um retorno de um personagem tanto quanto amado por muitas pessoas. Só que a gente vem ali pra base voadora da UA, o caixão voador, quando a gente viu ali nos vídeos passados a aparição do Kurogiri logo atrás do Eraser, do Manual e do Monoma, onde a gente vendo ali o Present Mike saindo dos portais juntamente ali do Kurogiri, que chegam no meio desse campo de batalha. O próprio Eraser, quando observa tudo isso, entende muito bem o que está acontecendo nessa situação, que só se torna cada vez mais caótica. A gente vê que dos portais do Kurogiri surgem de lá vários clones dutuais feitos pela Toga. Eles que começam ali a agarrar o Manual, o Monoma e também ali o Eraser, com foco principal de impedir que o Monoma use a sua habilidade e copie a do Eraser. Assim, ele pisca os seus olhos e numa rápida explosão a gente vê que o Shigaraki recupera os seus poderes que até então estavam sendo, de certa forma, apagados pelo Monoma. Uma explosão gigantesca acontece na base voadora da UA, quando a gente vê se dirigindo para o campus da UA nessa parte interna. A parte de energia que alimentava toda a base voadora foi completamente destruída. Eles já não conseguem mais enviar peças de reposição e toda a estrutura foi para o ralo. Mesmo que a gente ainda veja que a base está de pé, ela está ruindo cada vez mais. Enquanto a gente vendo a Mandalay conversar com o pessoal que está dando esse suporte por detrás das cortinas, vendo que eles não estão mais conseguindo controlar o voo da arena, onde a gente vê que alguém tomou o controle desse sistema. E essa pessoa que hackeou o caixão voador da UA foi simplesmente o Skeptic, que vê a hora dele enfim brilhar quando ele faz ali todas as suas habilidades serem usadas ao máximo, hackeando basicamente a base voadora da UA. A gente vendo de que, além disso, a base de monitoramento também está sob ataque, quando a gente vê uma multidão que aumenta cada vez mais e mais de twices feitos pela Toga que vão ali contra Monoma, Manual e o Aizawa. A gente vendo que
no fim das contas, a atividade do Phantom Thief, que no caso seria o Monoma, foi comprometida e fez-se com que, no fim das contas, o Shigaraki libertasse o seu poder. Com isso, a gente vê que o apagamento dele ainda pode ser parcialmente neutralizado, mas aos poucos ele está ali voltando a recuperar o seu poder, o que fará com que o vilão mais poderoso do mundo esteja à solta. A gente mesmo vendo que se isso continuar, se a Waka e o Japão não. O mundo inteiro será destruído pelas mãos desse único homem. A gente vê o Midori ali observando a aparição do Kurogiri e observa que a situação do Hospital Central acabou ruindo consideravelmente. Enquanto a gente vendo que, no fim das contas, tudo virou pelo avesso. Quando a gente vendo que o próprio Midori, vendo-se o melhor a se fazer agora é avançar com tudo para cima do Shigaraki, onde ele mesmo pergunta ao Midori por que o mesmo perguntou se ele ainda estava aí. O próprio Midori então percebe claramente que agora quem está no controle do corpo é a personalidade do Shigaraki. O próprio Shigaraki pergunta se por acaso ele quer bater um papo no shopping, mas no fim das contas isso é inútil, afinal ele é o Nêmesis do Midori. A gente vendo enquanto isso o Skeptic, que está agora com todo o sistema da UA sob o seu controle, sendo que até mesmo ali o sistema de evacuação no subterrâneo da UA já virou alvo das suas maquinações. Ele vendo que heróis e vermes que se apoiam na antiga ordem serão purgados em nome da sua suposta libertação. A gente vendo que enquanto isso o próprio Midori observando que se eles continuarem perdendo altitude, a Yaoi Yorozu e o resto do pessoal que está ali dando suporte na base da UA não vão sobreviver o impacto, a colisão com o chão, que eminentemente a gente vai ver que uma hora ou outra essa base, se continuar a ter sob comando o Skeptic, vai ir contra o chão. O próprio Midori vendo de que ainda assim ele também tem que lidar com o Kurogiri, para que de alguma forma o Shigaraki não fuja. Só que enquanto isso a gente vê que as consequências do uso da troca de marchas começam a aparecer. Ele começa a estranhamente ficar sem respirar. A gente vendo que esse é o efeito colateral da troca de marchas fortalecida pelo One for All. Se ele não deixar suas células descansarem, ele fica por algum bom tempo sem respirar. A gente mesmo vendo o segundo portador do One for All dizendo para que o Midori não ceda à exaustão. Talvez eles estejam diante da luz no fim do túnel. A fusão do All for One está cada vez mais instável. Por conta das conexões entre o One for All e o All for One, eles podem ver o interior um do outro e ele não parece mais ser capaz de controlar aquele corpo livremente, onde o próprio pede para que o Midori vá e se mova o mais rápido que conseguir, pois todos os esforços até agora lhe trarão força. E é nesse momento que a gente começa a ver ali alguém que surge diante do Skeptic, ali com a sua imagem sendo mostrada no monitor. Essa voz, uma voz feminina por sinal, e uma silhueta na qual nós reconhecemos muito bem, dizendo que achou ali o Skeptic, dizendo que ele finalmente botou a cabeça para fora da toca e deu até um baita de um trabalhão para encontrar ele. Mas simplesmente surge ela, Labrava, a ex-vilão, autora de vídeos criminosos do mesmo Gentleman. Que bom! Se Labrava voltou, Gentleman também muito provavelmente vai voltar, e uma coisa eu posso afirmar: esse casal é incrível. A Labrava vê de que eles não vão ficar ali nem um pouco frustrados. Por quê? Porque tudo isso é pelo bem do seu querido e amado Gentleman. Gentleman, que bom. A gente vai ver ali umas ceninhas bem interessantes em relação ao retorno dele, porque eu disse o retorno de várias pessoas que viriam como reforços e eu disse isso no plural.
E é o que a gente vai ver a seguir. Mas a gente vem pra sala de comando ali, aparentemente na base da polícia, porque tá a Labrava cercada pelo Tsukaushi e vários outros policiais. Quando a gente vendo que o sistema de evacuação foi interrompido e que não dá pra contratar por conta da interferência, pedindo para que solicitem mais reforços para Gunga. A gente vendo que, enquanto isso, a própria Labrava se lembrando de quando ela era reclusa, ela invadiu os servidores da Felgod Inc. só para treinar e trocou todos os anúncios por fotos ali de uma espécie de gato, algum tipo de meme, enquanto a gente vendo que funções muito longas e um amplo escopo de variáveis, os vícios de programação do Skeptic não mudaram desde aquela época. Quando a gente vê que basicamente o Skeptic se lembra da Labrava por conta dessa mesma questão que ela falou de ter hackeado um certo sistema e bom, aparentemente era a empresa na qual o Skeptic trabalhava, então essa eu não imaginava. Mas a gente mesmo vendo ali que o próprio Skeptic pistolaço, dizendo que ela não faz ideia dos danos que isso lhe causou e ela pede desculpas por isso, mas bom, ela repete de novo e nas várias e várias telas ali do Skeptic fazem ali aparecer vários e vários gatos memes que simplesmente começam a dançar a maneira mais aleatória possível. Quando a gente mesmo vendo o Skeptic completamente fora do controle, vendo que a Labrava começa a tomar todo o sistema. Só que ele acha que ainda assim vai pelo menos ao e o sistema de evacuação. Ele vai garantir pelo menos o controle de ambos desses sistemas. Mesmo que tenham achado sua localização, ele só precisa fugir. Vendo que o fogo da revolução nunca será apagado. Só que a gente vendo que enquanto isso a UA continua perdendo altitude e não para de se aproximar do sol. A gente vendo os policiais pedindo para que a Labrava faça alguma coisa o mais rápido possível. Ela mesmo vendo que o sistema foi destruído pelo impacto e ela precisa reprogramar um novo que permita flutuar com as peças resistentes, mas não vai dar tempo suficiente. Enquanto isso, o próprio Tsukaushi vê que, como ele pensou, isso foi um verdadeiro erro. Continuar a confiar a sua última linha de defesa nas mãos de uma vilã cumprindo sentença. Um crime é um crime e o passado não pode ser apagado. Só que talvez em meio ali a tudo isso exista ainda assim algo a mais, porque justamente a gente vai ver que por mais que sejam vilões, eles podem sim mudar. E como vão mudar ali? Porque, bom, na verdade, a gente vê ali esses reforços que passam pro lado dos heróis, mas são todas pessoas que, se tu parar pra pensar, fazem sentido, tem uma justificativa. Porque, por exemplo, alguém que você não consegue imaginar uma redenção é, por exemplo, um Dabi, por exemplo, um All For One, mas a gente vê Labrava, Gentleman e outros reforços que vão aparecer são muito mais pé no chão e eu tô amando isso, eu sou fã e eu quero fanservice e nossa, tá tudo muito bom, por mais que essa reta final não seja perfeita, a gente tá tendo cenas muito incríveis. A gente vendo enquanto isso o próprio Midori se lembrar do que o Shigaraki disse, que afinal ele é o Nêmesis dele. Ele não liga se eles não entenderem. É isso que faz deles ao mesmo tempo o Midori dizendo pra si mesmo heróis e o Shigaraki vilões. A gente vendo que enquanto isso a Mandalay com vários outros heróis ali que estavam basicamente sendo a fonte de energia de toda essa base voadora na UA, vendo que o sistema não responde, que todos têm que se preparar para a quebra. Só que enquanto isso a gente vê que se não bastasse todo esse caos, a gente vê vários e vários clones ali do Twice simplesmente indo em direção à base principal do caixão voador da UA. A gente vendo que enquanto isso os próprios naves ali que estavam dando apoio a Stark continuam aí no Japão, deram até apoio pro Midori para ele chegar
aí vem se questionando se eles ali deveriam disparar os seus lasers contra os clones do Twice. Só que o problema é que se eles acabarem atingindo sem querer ali os seus aliados, onde eles também têm o próprio receio de que se tomarem controle das naves deles também seria um grande problema. Só que então, em meio a tudo isso, eles se surpreendem com a cena um tanto quanto inesperada. Um homem com roupas de um fino senhor, e a gente começa a reconhecer apenas pelas suas costas, surge diante de todo esse cenário simplesmente voando. A gente vendo de que a localização do Skeptic, que já foi compartilhada, e vários heróis ali começam a aparecer, como, por exemplo, o Hound Dog, aquela heroína que só de tocar nos outros começa a fazer com que eles comecem a rir. Também o Shindo, se eu não me engano, é o nome dele, que é o cara com a individualidade de criar vibrações que o Midori salvou lá na segunda luta contra o Muscular, que vem basicamente ali prender o Skeptic, enquanto o Hound Dog vê ali um certo karma. Porque lembrem-se que foi ele o super-herói que lá na UA encontrou a Labrava e o Gentleman e levou eles para prisão. E é ele que justamente vem agora para dar o suporte para ele, onde todos contam com o apoio dele, enquanto a Labrava, completamente surtada, deseja boa sorte para o seu Gentleman. Enquanto a gente vê que ele, com seu bigode, sua barba, seu rosto fenomenal, surge, dizendo que é claro, pois ele precisa pagar a sua dívida com o Midori. A gente vê então voltando no tempo há mais ou menos 1 mês e meio na prisão Mikuzo após a fuga da Tartarus. A gente vê vários e vários vilões ali que começam a fugir graças ao caos que o All For One e os demais fugitivos da Tartarus causaram em várias outras prisões. A gente vendo até mesmo o Muscular ali ajudando a libertar todos esses prisioneiros, enquanto ele mesmo diz para que todos façam o que quiserem e cedam aos seus desejos. Enquanto a gente mesmo vendo os próprios prisioneiros, em meio a tudo isso, vendo ali que tudo isso parece até um sonho. Vários vilões vêm ali que vão se vingar daquele desgraçado que ele traiu, dizendo que precisa achar aquele cara que ele apunhalou pelas costas, enquanto a gente vendo um verdadeiro caos de tudo isso. Enquanto simplesmente ali o Gentleman, em meio a tudo isso, vê se todos têm certeza que esse é o caminho certo, onde a gente mesmo vê ali algumas falas interessantes, onde quem diz que não dá para recomeçar só está mostrando que não tem força de vontade para isso. São imediatistas que só ligam para o resultado. O próprio Gentleman vê que cometeu muitos erros e não tinha nem a coragem para parar. Só que em meio a tudo isso ele vê que ele quer se tornar ali alguém capaz de trazer um futuro brilhante, lembrando até mesmo das falas do Midori. E em meio a tudo isso, ele simplesmente sozinho impediu a fuga de todos os vilões que estavam na mesma prisão que ele. Ele sozinho conteve uma fuga de dezenas ou até mesmo centenas de vilões perigosíssimos. E, meu Deus, esse cara é muito foda. Ele simplesmente surge dizendo que pensava que só por estar ao lado daquela determinada pessoa ele pensava que seria feliz, e que simplesmente seria ali, muito provavelmente ele se referindo a Labrava. A gente vê os policiais que chegaram à prisão aonde ele estava, dizendo que 7 presídios foram atacados, mas o presídio em que o Gentleman estava foi o único na qual nenhum prisioneiro escapou. E tudo isso graças ao Gentleman. Os próprios policiais perguntam o que ele deseja, ele apenas quer se encontrar com a sua Labrava. E além disso, a gente mesmo vê que o tempo que eles passaram separados fortaleceu o amor deles. Achava que isso era a ingenuidade dela, só que se ele estiver feliz, ela fica ainda mais feliz. E a gente começa a ver páginas duplas insanas do Gentleman com seu super lover, com poder
tiro da Labrava lhe fortalecendo, ele observa que o Midoriya ainda está lutando para proteger o sorriso de Aoki. E ele simplesmente vê que daquela vez ele também tentou salvar o homem. Ele no fim das contas não conseguiu. Ele vê que queria ter conseguido salvá-lo, mas ele não conseguiu. Mas agora ele tem a chance de salvar muitas mais vidas e se redimir pelo seu erro. Conforme o próprio Midoriya reconhece que o ar virou literalmente um trampolim graças à individualidade dele. Gentleman simplesmente surge e ele com as suas próprias mãos para basicamente a nave voadora da UA. Quando a gente mesmo vê que enquanto isso o Shigaraki que começa a se mover novamente, a fusão aparentemente já era. Onde mesmo parando a queda, se a mão do Shigaraki tocar no chão, aparentemente tudo já era. Só que um tiro imensamente poderoso e com a velocidade absurda, a mão do Shigaraki repentinamente é arrancada. A gente volta que não importa ali o que eles tenham feito, vilões também são humanos. Eles precisam reconhecer esse fato. Pegando emprestado as palavras de um amigo de Tsukaushi se referindo ao All Might, vê que eles também têm algo bem no fundo do peito que se chama origem. E simplesmente a gente vendo a própria Lady Nagant a uma distância absurda, ela completamente machucada, com o corpo todo enfaixado, ela vem e dispara uma bala que simplesmente arranca a mão do Shigaraki, que evita com que ele use o seu decaimento temporariamente na base voadora da UA. A gente volta algum tempo atrás ali no Hospital Central após a ativação do Kurogiri. A gente vê no verdadeiro caos que no fim das contas aquele ambiente se tornou, enquanto os policiais tentando parar ali, os médicos na verdade tentando parar a Lady Nagant, dizendo que ela não deve se mover. Se as feridas abrirem, elas levarão ela à morte. Só que ela apenas pede para que o médico calhe a boca, e médico que descaradamente lembra muito o Super Mario, quando ela pede para que apenas passem para ela a localização do inimigo, onde no fim das contas ele que não vai dizer, dizendo que ela é apenas uma fugitiva da Tartarus, mas ela lembra que Izuku Midori ele pediu um favor para que ela lutasse ao lado deles e pediu com suas próprias palavras, por favor. Ele lhe pediu para lutar ao lado dela e ela apenas ali quer responder isso. Enquanto isso, o Rocklock surge diante de todo esse cenário pedindo para que o médico Super Mario deixe ela ir, dizendo que ele vai assumir toda a responsabilidade. Ele vem ali com uma espécie de documento digital que vai informar ali a Nagant sobre o estado da batalha, a localização da UA e a posição do inimigo, onde, no fim das contas, toda essa guerra se resume apenas a acreditar em Izuku Midoriya. Se ela quer lutar por aquele garoto, então o Rocklock confia nela. Com esse tiro a gente vê os danos que o corpo dela recebe em contrapartida. As feridas dela se abrem, mas ela ainda assim vê que não. Ela ainda precisa dar mais um tiro. Esse céu cinza ela tinha mergulhado nas trevas e deixado de acreditar na luz, mas foi o sucessor dela, o Hawks e o Midoriya, que fizeram ela lembrar de como ela se sentia, daquela paisagem brilhante, daquele céu noturno cheio de estrelas e da sua razão, da existência da sua vida. E a gente simplesmente vê que com esse tiro ela deve fazer chegar até Izuku Midoriya. A gente vê uma bala feita do seu próprio cabelo disparada pela sua arma, que torna-se ali o seu cotovelo e vindo novamente contra o Shigaraki. O mesmo que perde mais uma das suas mãos, e o Midoriya tem a chance perfeita de agir nessa situação. Enquanto isso, o próprio All for One, dentro dos vestígios
vídeos do Shigaraki compartilhado com seus próprios, vê que um lixo inútil como a Nagant, ao seu ver, retorna. Ela que matou o seu próprio aliado e agora quer vir bancar de vítima. Ela não passa de um verme manipulável ao ver dele. Enquanto a gente vê que numa situação completamente macabra, vários e vários dedos começam a sair ali da boca do All For One, dizendo que ele não era um mestre em manipular as pessoas e os sentimentos, dá até vergonha de vê-lo assim. E essa mesma pessoa pergunta-se por que ele apenas não desiste logo. Isso também vale para a criação que o All For One lhe deu. Ele queria se aproveitar da relação entre Tenko Shimura e All For One para mexer ali com ele. E simplesmente ele veio. A gente vê ali o Shigaraki voltando a assumir o controle do corpo, onde depois disso ele prosseguiu com um plano de tomar para si o corpo e mente do Shigaraki, tomar o controle do seu ódio para enfim roubar o One For All. Ele passou por essa fusão e se tornou parte do All For One, mas não é bem assim. Ele nunca gostou nem um pouco dessa ideia, por isso ele escondeu a sua origem bem no fundo do seu coração, e sem ele notar, essa parte dele foi retomando o controle de dentro para fora. Ele foi caminhando para além do alcance do All For One. A gente que simplesmente começa a ver que aos poucos o Shigaraki começa a ter o controle do corpo do All For One. Na verdade, o corpo do Shigaraki em si, o Shigaraki recupera o seu controle. Quando o próprio All For One vê pedindo para que o Kurogiri, vendo que ele já não consegue mais controlar esse corpo e algo está ali errado, e então pede para que o Kurogiri leve até o seu eu original. Só que enquanto isso, a gente vê que o Kurogiri entra num estado completamente caótico. Ele vendo basicamente o que ele é, nessa confusão de qual é a sua missão. A gente enquanto isso vendo que no fim das contas a fala do Shigaraki que ele não precisa do One For All, onde vendo que se o plano do All For One era dominar tudo, no fim das contas ele vê que não será um peão. Assim como eles, todos esses heróis, o seu coração também nunca será corrompido. Tudo o que existe nesse mundo originou a sua maldita casa. E Tomura Shigaraki e Tenko Shimura desejam a mesma coisa. A gente vê que numa cena completamente gore, macabra, saindo vários e vários dedos, e o próprio Shigaraki de dentro da boca do All For One, a gente vê que o mesmo recupera o controle do seu corpo, vendo que todo o seu plano é destruir tudo que tem relação com a sua antiga casa. E a gente simplesmente vê ele e o Midoriya cara a cara, literalmente caindo da base voadora da UA, onde a gente vendo que essa será a única salvação dele. Enquanto o próprio Gentleman se surpreendendo com o Midoriya simplesmente saltando junto do Shigaraki de toda essa base, quando ele percebe que agora que o Shigaraki pode usar todas as suas individualidades, ele não pode mais ficar no caixão voador, e simplesmente a gente vê que ele não vai deixar que o Shigaraki faça isso, mas também ele não vai ignorar que um certo você que estava dentro do Shigaraki, que é basicamente o Tenko Shimura, estava chorando. Em uma página dupla colossal, a gente vê que a batalha mortal avança para uma nova etapa, enquanto a base voadora da Wakai e o próprio Gentleman tenta segurar com as suas próprias mãos. O Midoriya e o Shigaraki encaram-se num destino ali para dar fim, ou nem tanto, porque essa luta ainda vai demorar um bom tempo para se encerrar, enquanto a gente vê um cenário completamente caótico e destruído. E ver como tudo isso e muito mais vai continuar não é mais assunto desse vídeo, porque eu já vou me despedindo de todos vocês conforme esse capítulo e esse vídeo também aqui acabam. Eu espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal, é claro, também ativem o sininho das notificações
para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!